Oi pessoal, hoje estamos no quarto vídeo da série baseado no livro Guerra de Palavras do Paul Tripp. Hoje vamos falar de uma coisa que quase ninguém gosta, mas que todos temos que fazer. E já que vamos ter que fazer, é melhor aprender a fazer do jeito certo. Não sai daí, que nós vamos te falar que jeito que é esse. Quantas vezes você entrou em uma guerra de palavras porque o seu cônjuge fez uma coisa que você não gostou de jeito nenhum, daí você foi falar com ele e a coisa só piorou, a coisa ficou feia. O nome disso é confrontação. Ela é necessária quando alguém errou e ofendeu alguém, mas não se arrependeu e depois continuou errando. Se tem uma coisa que quase ninguém gosta de fazer, é confrontar alguém. Mas o que ninguém gosta mesmo é de ser confrontado. Aí é que está o problema. Geralmente esse tipo de conversa acaba em uma grande briga, com vocês falando coisas que não deviam e depois demora um tempão para ficarem em paz novamente. Já viu esse filme? Já. Também. Todos nós queremos esconder os nossos erros, disfarçar para ver se ninguém percebe as bobagens que fazemos. E aí alguém vem e nos mostra o erro. A confusão está armada. Só que a confusão geralmente acontece por causa da forma que as pessoas usam para confrontar. Escolher o momento certo, o lugar certo e as palavras certas é muito importante. Por causa de escolhas erradas, geralmente esses momentos são de tensão e desconforto. Mas não é isso que Deus planejou para as nossas palavras. Não mesmo. Cada um de nós precisa ser confrontado com o pecado. Quantas vezes nós estamos errando e continuamos cegos para o nosso erro? Precisamos que Deus levante pessoas dispostas a aceitar a tarefa de nos ajudar a ver o nosso erro. Porque, mesmo tendo sido salvos por Jesus, a nossa luta contra o pecado continua. Vejam o que diz 1 Pedro 1, 14 a 16, sobre esse processo de santificação. Diz assim: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando entendemos que o foco de Deus para a nossa vida é a santificação, entendemos melhor como falar. A nossa fala deve ter em vista a santificação de quem nos ouve e a nossa própria santificação. Para isso, o pecado deve ser exposto e eliminado. Nossas conversas são uma parte vital desse processo. Nesse estilo de vida, cada coisa que dizemos deve visar o bem. Cada situação que vivemos, cada dificuldade que enfrentamos, cada desentendimento deve ser visto como um momento para cooperar com a obra que Deus está fazendo em nós e nos nossos queridos. O nosso objetivo ao falar deve ser muito maior do que simplesmente resolver aquele problema. Nós precisamos resolver, é verdade, mas de modo a cooperar com a obra que Deus já está fazendo. Hebreus 3,12 diz: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Nós estamos nos afastando de Deus por causa do nosso coração incrédulo e mau. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais endurecido fica o nosso coração. E o que fazer para sair desse círculo vicioso do afastamento de Deus? O versículo 13 dá a resposta. Ele diz: advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Advirtam uns aos outros. Você precisa me alertar e eu preciso te alertar. Porque o pecado nos engana e endurece o nosso coração. E aí nós não percebemos o nosso erro.
Todos nós precisamos de ajuda e o Senhor colocou alguém perto de você para te ajudar. O versículo 14 continua dizendo, veja lá, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Temos que manter a confiança que depositamos em Cristo. Quando alguém me mostra o meu erro, está me ajudando a me manter firme em Jesus. Mas essa intervenção não deve ser de crítica, nem de julgamento, mas sim deve me levar a seguir Jesus de maneira humilde e confiante. Cada um de nós é chamado a reconhecer humildemente que precisa de ajuda e, ao mesmo tempo, é chamado a participar da obra de Deus na vida de quem está perto, por perto de nós, através das palavras. Esse não é um chamado para os líderes da igreja, não, é um chamado para cada filho de Deus. Esse também é um chamado diário. Diariamente somos tentados a pecar e nos desviar do caminho e precisamos de encorajamento. Quando você está conversando sobre o dia do seu filho na escola, procure uma oportunidade para encorajar o compromisso dele com o Senhor. Quando você conversa com um amigo sobre qualquer assunto que te interesse, leve junto esperança. Quando conversa com seu marido ou sua esposa, tenha o coração aberto para estimular um ao outro na sua vida de intimidade com Deus. Mas seja humilde. Efésios 4, 1 e 2 diz: vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Lembre-se que você também precisa de encorajamento, de esperança, de cuidado. Mesmo tendo uma vida com Deus há muitos anos, eu ainda preciso da misericórdia e do perdão dele a cada dia. Então eu não posso confiar na minha força ou na minha sabedoria, não. Eu tenho que ter humildade e reconhecer que a graça do Senhor é a nossa única esperança. Deus não nos chama para julgar, nem para censurar e nem condenar. Na nossa batalha diária, quando nós passamos por períodos em que queremos desistir, Ele nos chama para encorajar uns aos outros com palavras de fé. A nossa palavra, então, ela deve vir no sentido de ajudar a encarar, confessar e abandonar o pecado, reconhecendo que sem a graça de Deus não temos capacidade de fazer nada de bom. Então, como confrontar e encorajar sem que tudo acabe em briga? Boa pergunta, querida. Em primeiro lugar, examine o seu coração. Raiva e irritação não são boas motivações para a confrontação. A raiva faz com que a gente não consiga ver com clareza os problemas que precisam ser tratados. Se está com raiva, não fale nada. Espere se acalmar para depois conversar. Outra coisa, seja humilde e admita os seus próprios erros antes de falar qualquer coisa. Quando eu reconheço que eu também preciso de perdão, eu me torno mais paciente e capaz de perdoar. Com certeza. Pergunte também o que aconteceu antes de falar qualquer coisa. Não dá para ajudar sem ter todas as informações. Você acha que sabe o que se passou, mas não sabe tudo, não. É essencial ter certeza de que a pessoa realmente fez aquilo que você acha que ela fez. Isso mesmo. E além de ter certeza de que a pessoa fez aquilo, é essencial também ter certeza das motivações dessa pessoa. Se a pessoa teve uma boa intenção, mas mesmo assim errou, e você acusá-la de ter uma má intenção, ela vai se apegar a esse seu erro de julgamento e não vai aceitar a sua confrontação em relação ao erro que ela realmente cometeu. Pergunte por que ela fez ou por que ela falou aquilo. Também controle suas atitudes. Se você for grosseiro, se você gritar ou xingar, você já perdeu toda a razão que você poderia ter. A pessoa não vai ouvir a sua mensagem por causa da forma errada de você falar.
Então seja bondoso e tenha compaixão. É essencial. Outra coisa é ore para ter sabedoria ao falar. É importante lembrar que o propósito da confrontação não é ir contra a pessoa, mas estar ao seu lado, porque todos erramos. Em algum momento nós vamos precisar ser confrontados também. Então, use palavras que levem a mensagem de Deus para a pessoa. Isso mesmo. Entendo o que a Bíblia diz sobre a questão. A Bíblia deve ser usada como um espelho para mostrar o erro e não como uma arma para atacar. Não. O objetivo é guiar a pessoa a confessar o seu pecado e não ameaçar a pessoa com o julgamento. Muito diferente isso. A confrontação existe para levar a pessoa a se submeter à vontade de Deus e não à sua vontade. A sua opinião não é o que importa. Não tente fazer a pessoa concordar com você ou viver de um jeito que te agrade. Quem ela tem que agradar é o Senhor. Sim. Ouça com atenção e respeito. A confrontação é muito eficaz em um ambiente de amor e confiança. Perceba se o outro está entendendo a necessidade de arrependimento e de mudança. Sim. Veja isso. Muito importante. Mais uma coisa, aí a última, tenha paciência. É preciso entender que ninguém muda da noite para o dia. A mudança é um processo em que o Espírito Santo vai agindo na vida da pessoa e ela vai se transformando. Exigir uma mudança imediata vai trazer mais confusão que transformação. Cuidado! Antes de falar, nós precisamos nos perguntar qual a vontade do Senhor naquela situação e nos comprometer a fazer parte disso, da vontade do Senhor, com cada pessoa que encontramos. Quando Abraão foi chamado a sair da sua terra, está lá a história em Gênesis 12, Deus disse que o abençoaria, mas que Abraão também abençoaria outros. Ele disse, sê tu uma bênção. Ele foi chamado para olhar além de si mesmo. Nós também temos que entender que a nossa salvação não é só para o nosso próprio benefício, mas para abençoar outros e para dar glória a Deus. Isso aí, justamente. Nós conhecemos muito bem o mandamento da lei que diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas não prestamos muita atenção no que está escrito antes de amar o próximo como a si mesmo. Veja lá em Levítico 19, 17 a 18. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Não procurem se vingar nem guardem rancor de alguém do seu povo. Mas cada um ama o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, amar o próximo como a si mesmo significa muitas coisas. Uma dessas coisas é reconhecer que somos chamados por Deus para fazer parte do que Ele está fazendo na vida deles, as outras pessoas. Estamos lidando com o pecado dos outros o tempo todo. Sim. Amar o próximo como a mim mesmo já é difícil se ninguém fizer nada contra mim, certo? Agora imagina quando pisam no meu calo. Só que nós não estamos liberados para reagir como queremos. E sim, temos que reagir de acordo com o plano de Deus e para a glória de Deus. Alimentar o ódio no coração, o ressentimento ou o desejo de vingança não são opções, de acordo com esse texto que lemos agora. Dar um gelo no seu cônjuge porque ele não fez o que você queria também não é uma opção. Ficar remoendo tudo o que aconteceu e alimentando a raiva também não é uma opção. Nós não estamos falando de passar pano para o pecado, não. Amar meu próximo como a mim mesmo é ser um agente de resgate, assim como eu gostaria que fizessem comigo quando estiver errando. Quando Deus expõe o pecado de alguém para mim, não é para eu me ofender e brigar, e sim para eu agir com amor e levar a redenção a ele, mostrando o erro de maneira honesta e clara, para que ele tenha a chance de se arrepender. Verdade. Isso aí. A conversa deve se concentrar em Deus, na sua misericórdia e na sua graça, e não em mim. E veja o que o texto diz. Se eu não fizer isso, serei responsabilizado pelos pecados deles. Confrontem sem rodeios
aqueles que errarem para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Ezequiel 33:6 também diz isso. Se o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Nossa, difícil, hein? A função do vigia não é obrigar as pessoas a reagir ao alerta, mas é dar alerta na hora certa, de forma clara. Nós precisamos ter corações de vigias, alertando para o inimigo. Jesus reforça essa ordem quando disse em Mateus 28:20: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Ele nos diz não só para fazer discípulos, mas também a ensinar a obedecer ao Senhor. É um chamado para exortar, encorajar e ensinar. Sim, quando eu encaro isso como um estilo de vida, se eu tenho que conversar com meu cônjuge sobre uma dificuldade no nosso relacionamento, eu faço isso entendendo que o objetivo mais importante da nossa conversa é que as minhas palavras encorajem a obra que Deus está fazendo em nós, em mim e nele. E a prova que a obra ainda não está completa é exatamente o fato de termos que ter esse tipo de conversa para acertar coisas que não vão bem. As melhores oportunidades de crescer surgem, sabe quando? Nos momentos difíceis. Não se apegue às suas emoções nem aos seus desejos frustrados. Todos nós precisamos de alguém que nos ajude a ter confiança em Deus e tenha palavras de graça para nós. Seja você essa pessoa. Não porque você é melhor ou porque tem o poder de consertar o outro, não. Mas porque Deus te chamou para fazer isso. Seja um instrumento de Deus na vida de todos que vivem com você. Isso mesmo, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, será avisado sempre que postarmos novos vídeos. Compartilhe com seus amigos. Eles podem precisar ouvir essa palavra também. Com certeza. Semana que vem tem mais, viu? Tchau. Até mais.